Então, companheiros, vamos prosseguir aqui, né, com esse vídeo, com a segunda parte do vídeo que pretende explicar a verdadeira causa da crise econômica que teve seu apogeu, né, entre os anos 2007 e 2008. Né? É, então, né, durante a era Reagan, né, a taxa de sindicalização é, caiu bastante, né, a partir da era Reagan, né, durante a era neoliberal, começou com o governo Reagan principalmente. Essa taxa de sindicalização em 1967 era de cerca de 35% dos trabalhadores do setor fabril, né? E na primeira década do século XXI, né, era inferior a 15%. Né? Então a gente tem um brutal retrocesso na organização dos trabalhadores nos Estados Unidos. Né? Um período de alto desemprego, alta concentração de renda. Né? E aqui é feita outra comparação entre dois períodos, né? Tomando dois parâmetros: a taxa média de crescimento do produto nacional bruto, né, e a taxa de desemprego. Essa comparação ainda, né, é retirado o pior período da era neoliberal, né, que foi o período entre 79 e 82, né, que foi a recessão do início da era Reagan, né, final do governo de Jimmy Carter, início do governo Reagan. Né. Então, isso aí melhorou essa média, na verdade. A média real seria inferior ainda. Então, na era neoliberal, né, a taxa média de crescimento foi 3%, na era dourada foi superior, né, 4% em média ao ano, e a taxa de desemprego na era neoliberal foi maior, 5,8% contra 4,7% na era dourada. Né? Então, outro aspecto, né, que é importante pontuar é que nesse período entre 83 e 2007 houve um grande avanço tecnológico. Né? Isso, em princípio, né, deveria levar a um maior desenvolvimento das forças produtivas, ainda superior à Era Dourada. Né? Mas, devido a essas relações sociais perversas, impediram, né, que a humanidade pudesse aproveitar de todo o potencial das inovações tecnológicas, né, que apenas uma elite aproveita mais, né, essas inovações tecnológicas. Então, né, agora a gente tem uma tabela, né, que mostra a evolução da participação da renda, é, entre a gente divide, né, a população em cinco segmentos. Né? Cada segmento tem 20%, os 20% mais pobres, os intermediários, inferiores, os médios, intermediário superior e os 20% mais ricos. Né? E a gente vai ver aqui que somente o setor 20% mais rico aumentou a sua participação na renda no período. Né? Enquanto que os mais pobres ficaram mais pobres. Todos os outros segmentos tiveram uma redução na sua participação no bolo, né? Do bolo da riqueza da sociedade norte-americana. Né? Mas se você for olhar só o segmento de 20%, a gente vai ver que, na verdade, só os 10% tiveram um acréscimo na participação da renda nacional, os 10% mais ricos. Né? Aquele setor que fica entre 80% e 90% dos mais ricos, né? Esse setor continua mesmo, continuou estagnado, praticamente não aumentou nem diminuiu a sua participação na renda nacional. Outro aspecto, né, desse gráfico aqui é que a gente observa que você coloca, né, mais os mais pobres e o setor entre 20, o setor superior, né, intermediário superior, perderam 2%, né, quer dizer, perderam quase a mesma coisa. Né? Mas essa perda de 2% para o setor mais pobre é muito mais significativa, né? Porque eles perderam quase um terço da sua participação relativa, né? Porque eles tinham 6,8, baixaram para 4,8, perderam uns 30% aí. Enquanto aquele setor entre 60% e 80%, né? De 22 caiu para 22,3 para 20,6, menos de 2%, quer dizer,
perdeu menos de 10%, né, do seu peso relativo. Então, né, quando a gente começa a estudar só esses segmentos dos 10% mais ricos, né, a gente vai ver que, na verdade, só quem ficou mais rico, só quem aumentou sua participação no bolo da riqueza nacional, foram os 5% mais ricos, né? Aquele setor inferior dentro desses extratos 10%, que ele vai, setor que vai estar entre os 90% e 95%, continuou estável, né, a sua participação na riqueza nacional. Então, agora vamos, quando a gente vai se aproximando do topo da pirâmide social, a gente percebe que tem uma pirâmide, mas em cima do topo da pirâmide tem uma antena de TV enorme, né? Porque tem esse setor mais rico e realmente é muito mais rico. Então, quando a gente vê a evolução da participação dos 5% mais ricos, né, que cresceu, a sua participação no bolo da riqueza nacional, a gente vai ver que 1% mais rico ficou com 80% desse ganho, né? Então esse realmente ficou mais rico, esse setor, esse 1% mais rico realmente ficou bem mais rico. Então, né, você percebe aí que esse 1% mais rico mais do que dobrou a sua participação na riqueza nacional. Então, né, subindo ainda mais para o topo da pirâmide, a gente percebe, né, que quando você pegou que 1% mais rico mais do que dobrou a sua participação no bolo, né? Quando você pega o 0,1% mais rico, esse setor mais do que triplicou a sua participação no bolo da riqueza nacional. E quando você pega um setor menor ainda, mais elitizado ainda, 0,01%, esse setor aí mais do que quadruplicou a sua participação na renda nacional. Então, esses dados aí permitem perceber a crescente aumento da concentração de renda na sociedade norte-americana. Bom, para compreender essa parte aqui, né, a gente primeiro tem que levar em conta que na sociedade norte-americana os dados sobre os salários eles são medidos por hora trabalhada. O salário médio sempre é calculado lá por hora trabalhada. Então, na situação, mesmo quando há uma queda dos salários médios por hora trabalhada, as famílias muitas vezes conseguiram manter o seu padrão de consumo, né, pelo maior ingresso das mulheres no mercado de trabalho e pelo aumento de horas trabalhadas por família, né? Então os dados, né, entre 79 e 96, o número de horas trabalhadas por família em média aumentou 9% ao ano. E a participação das mulheres no mercado de trabalho também aumentou, né? De 41% para 57% entre 70 e 1988.